Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo segundo deste sábado e é claro, cheio de informações importantíssimas para você torcedor vascaíno. Se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores e é claro, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Um vídeo, como já falado, cheio de informações. Iremos trazer detalhes do que aconteceu nesta manhã no CT Moacir Barbosa. O primeiro treino após a partida contra o Guarani nesta última quinta-feira, um treino separado em duas atividades, uma para os atletas que atuaram contra o Guarani e outra para aqueles que não foram relacionados ou até estiveram no banco de reservas. Um amistoso onde o Vasco venceu por 10-0. Iremos trazer todos os detalhes desta atividade, falar também sobre a situação do Quaresma, Ricardo Quaresma, um meio-campo português que já atuou inclusive na seleção de Portugal. Tem um interesse por parte antigo do Gigante da Colina e estará livre no mercado nesses próximos meses. E muitas movimentações serão feitas por parte da empresa norte-americana e é um nome que vem ganhando força no meio da torcida vascaína. E além disso, fala também sobre Ryan, uma das grandes estrelas da base do Gigante da Colina, vem recebendo olhares e sondagens do Barcelona e do Real Madrid, inclusive criando uma disputa entre os dois clubes pela sua contratação. O vídeo volta a repetir. Tá repleto de informações e você não pode perder absolutamente nada. Então já te falo com antecedência, fique até o final para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu clube do coração. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar falando sobre o que aconteceu hoje pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa. No vídeo das 2 horas da tarde já trouxemos alguns detalhes do que aconteceu nesta atividade, mas agora iremos trazer mais a fundo realmente tudo o que rolou, pois como já informado, o Juninho e o Figueiredo, dois atletas que saíram de campo nesta última partida contra o Guarani, foram substituídos, o Juninho no intervalo devido a dores e o Figueiredo no início do segundo tempo. Eles hoje realizaram alguns trabalhos específicos. O Juninho, primeiramente, foi submetido a um exame de imagem na coxa esquerda para avaliação dessa possível lesão e o resultado estará saindo na próxima segunda-feira. Por enquanto, não realizará nenhum trabalho mais intenso, para que caso realmente venha a ser constatada uma lesão, essa lesão não possa ser prejudicada, não possa se intensificar. E com relação ao Figueiredo, ele acabou apresentando evoluções nas dores na posterior esquerda, mas seguirá em avaliação junto ao DESP nos próximos dias para ver se realmente terá ou não condições de estar à disposição da comissão técnica do Vasco para essa próxima partida contra o Brusque na quinta-feira em São Januário. Inclusive, mais de 17 mil ingressos já foram vendidos. E seguindo, porque se esses atletas não participaram das atividades por causa dessas lesões, o Vasco foi dividido em dois grupos. Um grupo daqueles que atuaram contra o Guarani na última quinta-feira. Esse daí participou de um trabalho regenerativo, mas enquanto o outro grupo, aqueles que entraram na segunda etapa da partida, ou até mesmo não entraram no jogo, ficaram no banco de reservas e aqueles não relacionados, fizeram um amistoso contra a equipe do Porto Real do Rio de Janeiro. Esse duelo serviu para a comissão técnica dar ritmo à equipe, mas também observar as demais opções que o Zé Ricardo atualmente tem no elenco. O resultado foi bastante favorável, um triunfo por 10-0, com gols marcados pelo Getúlio, Matheus Barbosa, Zé Santos, John Sanches, Laranjeira e o Everton. Inclusive destaque ao Getúlio, atacante que foi responsável por marcar 4 gols para os Gigantes da Colina, e o Zé Santos também guardou 2 vezes. Responsável pelas assistências, Vinícius deu 2 assistências, Carlos Palácios também deu 2 assistências, Laranjeiras deu 1 e Zé Santos também deu 1 assistência, ou seja, um resultado bem positivo por parte do Vasco. Um jogo treino, um amistoso que foi dividido em 3 partes, 3 tempos, cada tempo de 30 minutos. No primeiro tempo, que no caso seria a escalação titular ou reserva, já que os titulares não puderam participar do Vasco, iniciou com Raus, Leonardo Matos, Danilo Bozan, Zé Vitor e Riquelme, um meio-campo formado por Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Carlos Palácios, e um ataque composto por John Sanches, Getúlio e Vinícius. Esse daí foi o time que mais marcou gol e mais foi efetivo em cima
da equipe do Porto Real, adversário do Vasco nesta manhã de sábado. Amanhã treino também normal no CT Moacir Barbosa, segunda também, terça, quarta e quinta o Vasco estará enfrentando a equipe do Brusque em São Januário. Já começa essa semana aí de fato com empolgação maior devido a essa vitória importante hoje contra o time de fato mais amador, mas é uma vitória que dá confiança aos atletas que precisam aí estar ganhando ritmo de jogo. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque de fato ainda temos bastante informação. A gente vai deixar para falar sobre a situação do Ricardo Quaresma pro final do vídeo, porque agora eu quero falar sobre o Ryan. Ryan é um atleta do Vasco da Gama, um jogador que hoje ainda tem apenas 15 anos, irá completar 16 anos no mês de julho, dia 3 de agosto o atleta estará completando 16 anos, mas é um atleta que chama bastante atenção pelo potencial que vem demonstrando nas categorias de base. Eu já falei dele em alguns outros vídeos, ele é um atleta responsável por fazer gol em todas as categorias, inclusive na estreia do Sub-13 ele marcou gol, na estreia do Sub-15 ele marcou gol, na estreia do Sub-17 ele marcou gol e também na estreia do Sub-20. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, o Ryan marcou gol também com a camisa do Gigante da Colina pela equipe Sub-20, ou seja, é um destaque das categorias de base do Vasco da Gama, sempre esteve presente em reportagens da Vasco TV, sempre esteve chamando a atenção, né, das grandes mídias, né, pelo talento que demonstrou durante as categorias. Informação que a gente tem é que ele está no Vasco desde os 5 anos de idade e é filho de um ex-atleta do Gigante da Colina. Hoje ele é o grande destaque do Sub-17, mesmo atuando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma disputa para a categoria Sub-20, ele hoje atua ainda pelo Sub-17, até para não queimar etapas, pular etapas, um atleta jovem de apenas 15 anos e que ainda está na categoria Sub-17. No meio da semana, o Vasco enfrentou a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil. Ele fez um dos gols na vitória por 2-1 contra o tricolor das Laranjeiras. Hoje, novamente, o Vasco enfrentou o Botafogo pela Copa Rio, se classificou, já trouxe as informações, ele acabou não entrando em campo, deve estar sendo preservado para a partida de semana que vem, o jogo de volta contra o mesmo Fluminense. Nesse ano, o Vasco vem conquistando vários resultados também empolgantes, né, na categoria em que o Raio Santos está. E tudo isso, é claro, se deve a um bom elenco que hoje o Vasco tem nessa categoria, mas também nas participações do Ryan. Para vocês terem noção, das últimas 5 partidas, em exceção, né, da de hoje, contra Fluminense, Botafogo, Internacional e Flamengo, o Ryan Santos participou de vários gols e marcou 5 gols com a camisa do Vasco da Gama. Um contra o Fluminense nesse meio de semana, um contra o Internacional pelo jogo de volta da Copa do Brasil e marcou 2 numa vitória, numa goleada que o Vasco aplicou no jogo de ida pela Copa do Brasil contra o Internacional por 4-0. O Ryan sendo responsável por 2 gols e também contra o Flamengo numa goleada por 4-1. O Ryan também marcou 1 gol. Ou seja, só repetindo, é um atleta importante demais para o Sub-17 do Gigante da Colina. Na Copa do Brasil hoje, em 4 partidas, ele é responsável por 5 gols. E tudo isso, toda essa introdução que eu trouxe para vocês, foi para evidenciar que hoje o Ryan é o grande talento da base vascaína. Ryan, Estrela, GB, que são atletas do Sub-17, estão chamando muita atenção e vários outros que compõem também essa categoria. Além do Sub-20, que conta com Marlon Gomes e vários outros jogadores que também quem acompanha sabem que tem bastante qualidade. E essa qualidade, de fato, né, esse diferencial do Ryan Santos vem chamando a atenção de vários clubes do futebol europeu, mas principalmente 2, Barcelona e Real Madrid. A informação que está chegando até nós é que o Barcelona e Real Madrid estão muito interessados na contratação do Ryan Santos. Hoje o atleta ainda não pode sair do Vasco. Há uma lei que permite com que o jogador fique no Brasil até 18 anos, até completar a maioridade. Antes disso, ele não poderá sair do Vasco da Gama, sendo que o Ryan ainda nem assinou um contrato profissional, que deve ser assinado nesses próximos meses, devido inclusive a essa investida que vem recebendo por parte de clubes do exterior. Mas mesmo antes de assinar esse contrato internacional, o clube, o Real Madrid de fato, tem interesse, mas o clube que vem fazendo investidas fortes em cima dele é o Barcelona. Barcelona que tem como representante no futebol sul-americano o Deco. Tá aparecendo inclusive também na imagem para vocês 3 comentários do Deco nas últimas 3 postagens do Ryan Vitor, aliás. O Deco numa imagem comenta: parabéns pelo gol, nesse último gol feito contra o Fluminense no meio da semana.
E o Ryan comenta, tamo junto sempre. No outro jogo, na segunda postagem, né, o Deco também comenta com palminhas e fogo. E também, seguido, ele comenta com palminhas. Ou seja, o Deco está presente aí na vida do Ryan, tentando levá-lo para o Barcelona. Inclusive, a informação que a gente tem aqui, a expectativa é que entre os anos 2024 e 2025, o Barça faça uma investida forte pelo Ryan para levá-lo ao clube catalão, para disputar o Campeonato Espanhol pelo Barcelona B, não pelo Barcelona A. A equipe principal disputa Champions League e a primeira divisão. A expectativa é levar o Ryan primeiro, assim que ele completar 18 anos para o Barcelona B, ele desenvolver o seu futebol lá e assim que tiver um potencial suficiente, subir para a equipe principal. Certo vem recebendo investidas essa que principalmente sai por parte do Deco. Deco, que também está de olho no Andrés Santos, do atual profissional, titular do profissional do Vasco da Gama, né? Então, muitos olhares estão aí na base vascaína, nos jovens do Gigante da Colina, e o Barça muito provavelmente estará em breve fazendo investidas mais duras aí, ofertas milionárias por esse atleta. Já foi o Andrés Santos, agora é a vez do Deco estar de olho no Ryan Vitor. Jogador de bastante qualidade, com certeza, se ficar no Gigante da Colina, o torcedor ainda vai ouvir muito falar desse atleta e vem recebendo investidas fortes aí por parte do futebol exterior. Deixe a sua opinião aí, se você já viu esse jogador, se você acompanha o Sub-17 do Vasco, quanto você acha que ele vai dar certo aí com a camisa profissional do Gigante da Colina. A gente espera que agora, com a chegada da empresa norte-americana, né, o Vasco não sendo mais esse clube vendedor, o clube no caso vai se tornar um clube pagador, comprador, que esses atletas fiquem mais e desfrutem aí, né, junto com o torcedor, comemorações, títulos e realmente durem no profissional, porque infelizmente isso não tem acontecido. E para finalizar, falar sobre Ricardo Quaresma, porque já que estamos comentando sobre 777 Partners, eu acho que hoje será um clube comprador. Inclusive, pela parte da manhã, a gente colocou um vídeo, né, parte da manhã não, por volta das 2 horas, falando sobre isso, que no meio do ano, na janela de transferência, o Vasco vai fazer investidas em alguns atletas, e há um perfil já definido, jogadores em final de contrato, jogadores de 23 a 24 anos, e jogadores que venham para ser titular do Vasco, principalmente no setor ofensivo. Hoje, tem um atleta que realmente não tem 23 ou 24 anos, muito pelo contrário, 38, mas é um atleta que chegaria para ser titular e um atleta que muda o nível do setor de criação, setor ofensivo do Vasco. Ele é o Ricardo Quaresma. A informação que a gente tem é que o Ricardo Quaresma não vai mais permanecer no Vitória de Guimarães, clube no qual ele atuou esta última temporada. O jogador afirmou que vai sair do clube português e estará procurando um novo clube no mercado. Ele foi desejo do Vasco no ano de 2020, porém naquele momento o Vasco não tinha uma condição financeira boa e não prosseguiu com as negociações por ter dado prioridade aos salários em dia. Hoje, mesmo com a idade avançada, o jogador inclusive afirmou que não pretende se aposentar. Ele disse o seguinte, abre aspas, a Trivela ainda vai levantar muitos estádios, porque ele fez um golaço Trivela, então ele se apelida dessa maneira. E ele segue, ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz. Ou seja, o Ricardo Quaresma livre no mercado, na minha opinião, poderia sim ser uma boa opção. É um atleta novo, dificilmente a empresa norte-americana estará fazendo um investimento por um jogador de 38 anos, mas quem sabe, livre no mercado para vender camisas, seria sim aquele jogador de parar a aeroporto e deixar o torcedor vascaíno feliz. O Vasco, né, no meio do ano, terá um investimento muito grande para fazer contratações. Isso ajuda, favorece, né, para que esses atletas desse nível maior possam chegar ao Gigante da Colina. Mas eu quero saber de você, deixe a sua opinião, se você acha que o Ricardo Quaresma, um atleta de 38 anos, seria benéfico aí para esse meio-campo do Gigante da Colina. Estará livre no mercado e quem sabe com uma campanha por parte dos torcedores, não sei, as coisas não podem acontecer. Mas volto a repetir, não é o perfil de contratação que a empresa norte-americana quer. Hoje, o perfil é jogador de 23 a 24 anos, atacante, que esteja livre no mercado e já tenha sido destaque ou é um destaque dos times que joga atualmente. Mas vamos esperar, vamos aguardar, ficar de olho. Ricardo Quaresma, que já foi um interesse, e quem sabe esse interesse não pode voltar a ser, ele não pode, né, voltar a ser um interesse por parte da próxima diretoria, do próximo investidor, que é a empresa norte-americana. Esse foi o vídeo, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, deixe também o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Amanhã estaremos retornando ao meio-dia, sempre com muitas informações, novidades
pra você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.